Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das questões mais importantes da literatura. E tudo começa com uma pergunta que já tem séculos de história. Essa frase, com certeza todo mundo já ouviu, né? É de Hamlet, do William Shakespeare. Mas, olha, ela é muito mais do que só um dilema sobre a vida. Ela é, na verdade, a porta de entrada para a gente conseguir entender a estrutura invisível que sustenta as grandes histórias que a gente tanto ama. Então, para a gente decodificar essa estrutura, nada melhor do que usar a própria tragédia do príncipe da Dinamarca como nosso estudo de caso. A história de Hamlet vai mostrar, na prática, como é que os gêneros literários clássicos funcionam. Vamos começar a desvendar isso? Primeiro de tudo, a gente precisa sentir o peso do que está em jogo aqui. A história de Hamlet é toda movida por um desejo de vingança. Um desejo tão forte que basicamente incendeia um reino inteiro. E o palco para tudo isso é o castelo de Elsinor, lá na Dinamarca. Um lugar que já começa tenso, sabe? Cheio de intriga política, briga de família e até uma guerra quase estourando com a Noruega. O cenário já prepara a gente para o caos que vem por aí. E aqui está o motor que faz a história andar. O pai de Hamlet morre de um jeito bem esquisito. O tio dele, Cláudio, não perde um segundo. Casa com a mãe do Hamlet e, óbvio, pega o trono para ele. A grande virada acontece quando o fantasma do rei morto aparece para o filho e conta a verdade. Ele foi assassinado pelo próprio irmão. A partir daí, a missão de Hamlet é uma só: vingança. Certo. Agora que a gente já sabe a história, vamos dar uma olhada em como ela é construída. O que exatamente faz de Hamlet uma peça de teatro e não, sei lá, um romance ou um poema? A resposta para isso está no que a gente chama de gênero dramático. A principal característica desses textos é que eles não foram feitos para serem lidos em silêncio. Não, eles nasceram para serem encenados, para ganhar vida no palco através da ação e da fala dos atores. Olha só que interessante esse trecho. Percebe como o diálogo aqui move a trama? Não tem um narrador explicando o que aconteceu. É a própria conversa entre os personagens que cria tensão e passa informação pra gente. A ação acontece pela palavra. E além do diálogo, tem outra coisa fundamental: as rubricas. Sabe essas instruções que ficam entre parênteses? Elas não são para serem ditas em voz alta, mas são essenciais. Elas dizem quem entra em cena, como um personagem deve se mover, o que ele está sentindo. É como se fosse um manual de instruções para os atores e para o diretor. Agora, o mais legal é que essa forma de contar histórias não foi inventada do nada por Shakespeare. Na verdade, ele estava usando um sistema de classificação bem mais antigo, um sistema que organiza a literatura em 3 grandes grupos. Para entender isso, a gente precisa voltar lá para a Grécia Antiga e falar de um filósofo chamado Aristóteles. Na sua obra, A Poética, ele foi o primeiro a tentar organizar e definir as diferentes formas de se fazer literatura. Foi ele quem estabeleceu as bases do que a gente hoje chama de gêneros clássicos. O primeiro desses gêneros é o épico. Pensa aí nas grandes jornadas, heróis, batalhas, tipo a Odisseia de Homero. A principal característica aqui é que sempre tem um narrador que conta a história pra gente, descrevendo as ações de um ponto de vista de fora. Depois, a gente tem o gênero lírico. Aqui, o foco muda completamente. Sai da ação externa e vai para o mundo interior. É a pura expressão de sentimentos, de pensamentos, a voz do eu poético. É o caso dos sonetos de amor, por exemplo. É a literatura na sua forma mais pessoal. E aí, finalmente, a gente volta para o gênero dramático. Como a gente viu em Hamlet, a história se desenrola na nossa frente, sem ninguém contando pra gente o que está acontecendo. A ação tá ali, em tempo real, através do que os personagens fazem e dizem. A grande sacada é essa: a história é mostrada e não contada. E agora a gente pode se perguntar, tá, mas o que essa teoria toda da Grécia Antiga tem a ver com as histórias que a gente consome hoje em dia? E a resposta, acredite, é tudo. A estrutura que a gente viu em Shakespeare ecoa até nos lugares mais inesperados. O que será que uma tragédia do século XVI tem em comum com uma das animações mais famosas de todos os tempos? A resposta pode parecer surpreendente, mas a estrutura das duas histórias é praticamente a mesma. A conexão é simplesmente impressionante. Vamos lá. Nas duas histórias, a gente tem um tio traidor que mata o rei para tomar o poder. O espírito do pai aparece para o filho para guiar ele. E claro, temos o jovem príncipe, que depois de um tempo exilado e cheio de dúvidas, precisa voltar e reivindicar o seu lugar. É exatamente a mesma espinha dorsal.
Isso mostra que esses gêneros clássicos não são só um conceito para decorar na escola. Eles são, na verdade, como a planta baixa de uma casa. São projetos para contar histórias poderosas que se conectam com todo mundo. O Rei Leão, basicamente, pegou a estrutura de Hamlet e recontou para um novo público, provando que essas fórmulas são atemporais. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. O dilema de Hamlet, aquele famoso ser ou não ser, é também o dilema do Simba. É uma questão sobre assumir responsabilidades, sobre lutar contra a injustiça e, no fim, sobre encontrar o nosso lugar no mundo. E talvez seja por isso que essas histórias nunca envelhecem, porque elas nos ajudam a explorar as questões mais profundas da nossa própria condição humana.